Olá, meu nome é Neyton, sou autor do programa Sólidos e essa é a segunda parte do vídeo sobre a criação da saída de descida d'água no terreno. No vídeo anterior a gente tinha feito essa estrutura aqui, certo? No programa ela apareceu dessa maneira, ela tinha lá todos os grip points e tal, dava para rotacionar, mexer, enfim. Só que acontecia aqui um pequeno inconveniente que quando eu mexo, eu vou esticar aqui um pouquinho a tela, quando eu mexo este grip point aqui, perceba que ele muda essa altura aqui. Isso aqui não é bom, tá? Por que acontece isso? Se a gente olhar de novo aquele desenho do esquemático, quando eu mexo aquele grip point de trás, né, esse aqui, na verdade eu estou esticando esse ponto para lá e para cá. Se eu estou levando ele mais para trás, o que está acontecendo? Como essa descida vertical aqui não está sendo alterada, significa que ele está subindo, né? Porque esse ponto ele está subindo aqui. Então, ele está erguendo esse fundo. E isso não era para acontecer. Isso quer dizer o seguinte, que essa variável chanfro aqui, ela não é para ser leitura e escrita, ela é para ser somente leitura. Ou seja, ela é para ser calculada no programa e não um valor que o usuário pode editar. Tá? Então, antes eu tinha feito com que esse comprimento era calculado em função da soma desse cara com essa extensão daqui até aqui. Isso vai continuar assim, só que chanfro não é mais livre, ele é calculado. Tá? Se a gente olhar aqui esta figurinha, com um pouquinho de trigonometria dá para a gente perceber que deck-talude, declividade, descida vertical e altidescidas estão relacionados por uma expressão da seguinte maneira. Ela vai ser assim. Vai ser o descida né, que é o nome da minha variável aqui. Vou colocar com uns espaços aqui para ficar melhor de ler. Tá? Menos altidescida. Isso aqui dividido por deck-talude menos declividade. Tá? Com um pouquinho de trigonometria você chega nessa expressão, ok? Por enquanto só aceita que ela é assim. Então eu vou copiar ela aqui e nós vamos editar aqui a nossa estrutura para que essa expressão a gente possa implementar aqui. Então eu vou chamar lá o construtor, está aqui a minha seção e vou pedir para editar. Eu vou vir aqui nas variáveis e vou pedir aqui, ó, setar parâmetro. Setar parâmetro, qual parâmetro? O parâmetro do chanfro, que está aqui. Vou colocar a minha expressão aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ele deu um erro aqui. Por quê? Porque declividade está escrito errado. Então, vamos arrumar aqui. Ó, declividade. Ok, agora ficou correto. Só que ele continua com um problema, porque o chanfro, ó, aqui apareceu uma bola amarela, essa propriedade é leitura e escrita está sendo recalculada. Eu tenho que tornar ela somente leitura. Só que ainda tem um problema, que aqui está dando um valor negativo, e não deveria estar dando negativo. Veja como é que o desenho está saindo esquisito. Isso aqui está acontecendo por quê? Porque eu estou calculando o chanfro em função do alt e descida, mas eu nem calculei ela ainda. Então ela deve estar com um valor zerado nesse momento. Então eu só vou arrumar aqui, ó, calcular o chanfro. E vou calcular esse elemento aqui da descida vertical antes dele. Tá? Então agora sim, ó, calculei a descida vertical relacionando a altura da descida, que é uma constante, com a declividade do talude, né? Usando aqui o cosseno e a tangente, e a minha estrutura voltou ao normal. Tá? Então o que acontece? Calculei a descida vertical, que é essa distância aqui, em função da declividade do talude e dessa altura da descida, que é uma constante. Depois eu calculei o chanfro, né, que agora eu relacionei aquelas 4 variáveis, e isso daqui me deu um valor calculado. Agora sim eu posso calcular o comprimento total. Por quê? Porque ele é a extensão mais o chanfro. O que era extensão? É a medida do P0 até o P1. Tá? Ainda tem uma correção para fazer aqui, ó, que agora esse grip point aqui, ó, ele não faz mais sentido, certo? Então vamos dar uma olhada nele lá onde é que ele está. Eu vou vir aqui nos conectores
E para eu criar esse grip do chanfro, ó, eu precisei aí do alinha P8 e do VERT-X invertido. VET-X invertido. Que é esses três caras aqui. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, e pegar eles e deletar. Certo? Joia. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Ok. Ok. Né? Vamos esticar aqui a tela agora. E pronto, ó, o grip point de lá sumiu. Só posso mexer aqui, ó, certo? Se eu pedir aqui nas propriedades do programa, tá? Vem aqui nas propriedades e olho lá na seção, né, que o chanfro ele está somente leitura agora, porque ele é calculado. Como que eu faria para mudar ele? A única forma de mudar o tamanho do chanfro aqui é você mexer nas variáveis que são usadas para calcular ele, ou seja, a altura da descida, que é essa distância aqui, a declividade do talude, que está relacionado com essa face aqui, ou a declividade da estrutura em si. Então a gente vai mudar aqui a declividade do talude, vamos achar aqui seção, declividade do talude estava em 100%, eu vou colocar 3 para 2 x, y. Tá? Ele vai entender que é 66%. Então, ele ficou mais inclinado lá. Então, essa medida aqui diminuiu um pouco, mas essa altura aqui permaneceu constante. Isso fez com que a estrutura redimensionasse e ficasse ok. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece com este grip point. O usuário poderia vir aqui e ficar esticando isso aqui indefinidamente, mas isso aqui não vai acontecer na vida real, concorda? Então, o que vai acontecer? E também, se ele vier e esticar para trás aqui, ó, isso aqui vem até um determinado ponto, né? E de repente a estrutura deixa de existir. Por quê? Porque não dá mais para resolver. Mas isso também não é ideal. Então o que a gente vai fazer é limitar o quanto ele pode mexer esse grip point para lá e para cá. Então, configurações, saída no terreno. E vou achar aqui onde eu defini aquela extensão. E vou dizer que essa extensão aqui, ela tem um limite, que é quanto? É de 1 metro, ponto e vírgula, até 5 metros. Ah, sim, esqueci de colocar que aqui tem que ser como intervalo. Tá? Então, esse intervalo ele vai de 1 metro até 5 metros. Tá? Perceba que eu escrevi aqui com unidade de medida e ele converteu aqui os valores para serem compatíveis com o que eu escrevi aqui, ó, distância, número real e tem um valor aqui, certo? Chanfro. Estou colocando no lugar certo. Esse chanfro aqui agora, como ele está sendo calculado, isso daqui pode ser qualquer coisa, tá? Então posso até ignorar aqui. Outra coisa que é bom você deixar fixo. A espessura da parede. A espessura da parede aqui ela estaria relacionada com o dimensionamento da estrutura, mas se você olhar lá no álbum tipo, a espessura da parede é uma constante. Tá? Se eu quisesse transformar esse elemento aqui numa constante, como que eu faria? Primeira coisa, eu tenho que dizer que ele é somente leitura, para que o usuário não consiga editar lá nas propriedades esse valor. Só que se eu fizer isso daqui, o programa não vai saber qual é o valor inicial desse elemento. Tá? Ou até vai saber, mas ele vai deixar com essa bola vermelha aqui, ó, certo? E, nesse caso, como que eu corrijo isso? Para corrigir isso, eu vim aqui em setar parâmetro, setar a parede para 0,15. Veja que aqui o separador é ponto. Tá? Aqui ele entende que é vírgula. Por quê? Porque aqui tem uma lógica por trás do programa para ele poder escrever a unidade de medida, enfim. Só que aqui ele está usando a sintaxe do VB, tá? Do Visual Basic, e você tem que escrever os valores aqui de uma forma que a expressão seja válida no VB. Então vamos dar uma olhada como é que é essa expressão válida no VB. Tá? Eu vou vir aqui no modelador, expressões Visual Basic, e daí é o seguinte, se eu quero escrever uma equação, eu tenho que escrever os parâmetros com os nomes que eu dei lá. E que valores são esses? São essas daqui dessa coluna. Tá? Essas daqui são as propriedades que eu vou usar lá no dispositivo. Então, eu tenho que escrever elas sem espaço,
sem número no começo, tá? Então ela tem umas regras de nomenclatura que estão aqui embaixo. Ó. Tem que ser alfanumérico, não deve ter caractere especial, tem que começar com letra, não pode ter número no começo, não pode ter espaço, enfim. E como eu estou falando que isso daqui é VB, VB não se importa se está em maiúsculo ou minúsculo, tá? Então tanto faz. Se fosse no C, aí faz diferença. Maiúsculo e minúsculo faz diferença, mas aqui não, tá? Porque isso aqui é VB. Se eu quero escrever uma expressão matemática que usa seno e cosseno, por exemplo, eu tenho que usar esse namespace aqui, tá? Aí é bom você dar uma olhadinha no que significa math, que é matemática, e o que significa namespace, ok? Eu sei que isso daqui é um jargão para programador, mas não dá para você não ser mais um pouquinho programador hoje. Você tem que ser um pouquinho programador para poder resolver mesmo nisso daqui. Ó. Isso aqui, se você olhar bem, isso é um programa, certo? Você está criando uma lógica aqui que tem um início, tem um fim, tem alguma coisa acontecendo no meio. Isso é um programa. E não tem como você fugir de expressões matemáticas, por exemplo. Então, você vai ter que colocar elas aqui. Então, com isso, eu resolvi o problema da parede, resolvi o problema da extensão. Ainda teria aqui o problema da largura. No álbum tipo do DR de São Paulo, a largura de descida d'água ela é uma constante e tem dois valores só, ou 0,4, ou 0,6, ou 0,8, uma coisa assim. Não tenho bem certeza de quanto é, mas vamos criar uma lista aqui e vamos colocar alguns valores, 0,4, 0,5 ou 0,6, por exemplo. Tá? Perceba que, de novo, que ele transformou os valores que eu coloquei para a unidade de medida compatível com o que está aqui. E vamos ver como é que isso se comporta lá no programa. Quando eu olho aqui nas propriedades desse dispositivo, né, e acho aqui onde estava a seção, eu vejo aqui que a altura da descida é um número que eu posso variar, mas a largura ela é uma lista. Né? É uma lista, percebe? Isso daqui, se eu tentar colocar um valor diferente, tipo 0,55, ele não vai aceitar, porque 0,55 não está naquela lista. Okay? Então, isso daqui impede o usuário de criar dimensões que não são compatíveis com a peça. Certo? Então, só tem que tomar cuidado aqui de colocar algum valor que seja efetivamente compatível. Né? Tá certo? No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que cria um dispositivo linear, ou seja, um cara que se encaixa aqui nessa descida. Certo? Então, você vai ver que quando você cria o dispositivo linear e coloca ele aqui, ele tem que se conectar com essa peça num ponto específico. Que ponto é esse? É um ponto que está bem aqui. Ó. É o ponto do conector. Tá vendo? Só que o conector aqui ele está pegando no ponto de inserção da minha descida. E ele não é bem aqui, ele é aqui em cima, nesse elemento aqui, ó, nessa linha aqui. Ó, tá? Seria desse ponto para esse ponto aqui no meio. E como é que eu faço para colocar um conector aqui nessa posição? Eu tenho que vir de novo aqui na definição do dispositivo. Né? E vamos dar uma olhada lá. Que ponto eu posso usar aqui? Ele fica aqui, ó, nessa posição. Naquela posição, se a gente olhar aqui, ó, é o P8. E como é que eu construí o P8? O P8 ó, é da origem sim, o P8 foi o ponto inicial que eu comecei a desenhar. Daí depois eu coloquei o P0. Né? O P0 saiu do P8 com chanfre e declividade do talude. Eu posso usar essas mesmas expressões e colocar aqui. Ó. Só que agora observe que eu estou tratando do eixo X com o eixo Z. Tá? Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui no conector. Vou colocar ele aqui. Vou chamar aqui de conector da descida, certo? E a partir da origem, que é essa bola vermelha aqui, tá vendo que ele já até desenhou um quadradinho lá. Eu vou colocar ele na ordenada x menos chanfro
porque eu já calculei essa medida, né, lá na sequência de cálculo de variáveis, e ordenada y. Y não, vai ser no z, porque eu estou no plano do eixo z, certo? Z e x. E vou colocar chanfro vezes dec talude. Aí, quando eu olho isso de frente, sumiu. Frente, ok. Ele vai aparecer na posição correta. Está aqui o conector. Tá? Tá lá, o conector da descida. Aí eu dei o OK. E o conector para o programa, ele está no OSNAP Node. Tá? Isso daqui é um bloco. O bloco tem qual OSNAP principal? O insert. Né? Então, se eu fizer aqui line e pedir o OSNAP line e pedir o OSNAP Node, ele vai pegar na posição correta agora, percebe? Ele pega, por padrão, o ponto de inserção da estrutura é um ponto de conexão, quando você não criou nenhum, certo? Então, se eu pedir aqui o Snap Node, ele vai pegar lá no ponto de inserção. Tá aqui, ó. Tá vendo? Mas, quando eu criar a descida, o Snap Node é aqui. Então, vamos tirar aqui a linha, line do Node, e vou colocar aqui. Depois, quando tiver a descida e eu lançar ela, você vai perceber que ele cria aquele ícone de conexão do mesmo jeito que o Pipe Network faz, colocando aquela, parece um engate de trem lá. Mas ele vai colocar um símbolozinho aqui e você vai entender que ele conectou. E daí, à medida que você puxa esse cara para cá, a minha descida, que vai estar aqui, vai ser modificado também. Ok? Bom, é isso.